Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez na segunda edição das Conversas em Jogo. Nesta segunda edição vamos falar sobre a coordenação técnica e a função do diretor técnico no futebol, nos clubes de futebol. Temos connosco hoje 3 convidados especiais que trabalharam já nessas funções. Alguns deles ainda as exercem. No caso do Tiago Machado, neste momento é só diretor de entidade formadora do Moreirense e foi o ano passado treinador do Sub-17. O Fernando Marques é coordenador, é diretor técnico neste momento do Futebol Clube Famalicão. Ele depois mais à frente irá explicar qual é que é a diferença entre o Futebol Clube Famalicão e a Sociedade Anónima Desportiva do Futebol Clube Famalicão. E também esteve ligado durante muitos anos ao Taipas, como coordenador e como treinador da equipa principal. O Luís Cerqueira é coordenador-geral, é diretor técnico do Gil Vicente, também esteve ligado durante 20 anos à parte do treino no Sporting Clube de Braga. Meus caros, obrigado por terem aceito o meu convite. Nós faremos isto mais ou menos, terá a duração de cerca de 60 minutos. Portanto, eu vou lançar a primeira pergunta e depois vamos gerindo aqui o tempo para ver se conseguimos todos expor as nossas ideias e explicar um bocadinho o que é esta questão da direção técnica nos clubes, para que as pessoas possam então entender como é que funciona a vossa função. E essa é a minha primeira pergunta. Que papel assume o diretor técnico na estrutura dos clubes? Qual é que é a função que ele realmente desempenha? Vou começar em primeiro pelo Fernando e vou-lhe perguntar então qual é que é a função que ele realmente desempenha no Futebol Clube Famalicão. Tiago, boa tarde, muito rápido. Agradecer-te em meu nome pessoal, em nome do Futebol Clube Famalicão, o convite para estar aqui hoje. Muito contente por partilhar convosco este bocadinho, com o Tiago, com o Luís e contigo, que para além de desempenharmos as mesmas funções em clubes distintos, temos uma excelente relação pessoal e eu acho que é das coisas boas que este cargo e que esta função nos dá e nos permite receber ao longo dos anos. Portanto, muito obrigado. E passando então àquela primeira questão que nos colocaste, portanto, há aqui várias funções, portanto, há o coordenador-geral e há o diretor técnico da entidade. Existe algumas diferenças, existem clubes em que fazem valer essas diferenças, portanto, em que há diversas funções na área da gestão e há determinados clubes em que assumem só e apenas uma pessoa para a gestão de todo o futebol de formação. Portanto, no Futebol Clube Famalicão, que é aquilo que me diz respeito, nós temos algumas divisões, portanto nós temos um diretor-geral para a formação do clube, que sou eu, e temos um diretor técnico, que é o Carlos Valadares, para o Futebol Clube Famalicão. E depois temos um diretor-geral para aquilo que é o Futebol Clube Famalicão SAD, o Rui Borges, e um diretor técnico para aquilo que são as equipas da SAD, sub-16 ao sub-23, que é o Rui Silva. Portanto, o diretor técnico tem uma função geral naquilo que é a dinâmica do processo do futebol de formação. Portanto, ele tem que gerir tudo aquilo que são recursos humanos, de todas e de diversas as áreas, da área técnica, equipa técnica, diretores de escalão, departamento departamento médico, departamento de recrutamento, condutores, responsáveis pelas instalações, pela rouparia, portanto tem que gerir isso tudo. São essas as principais funções daquilo que é o diretor técnico do Futebol Clube Famalicão. Luís, passo-te a palavra. Sim, nós aqui no Gil Vicente estamos a funcionar da seguinte forma. Portanto, eu neste momento estou a acumular o cargo de diretor da entidade formadora com a direção técnica. No fundo, enquanto diretor da entidade formadora, nesses momentos que estou, digamos, de uma forma transversal com toda a estrutura profissional do clube e onde, digamos, estabelecemos as nossas linhas orientadoras, a nossa visão, a nossa missão, tudo o que tem a ligação com o futebol sénior
e depois aquilo que podemos, digamos, ligar à estrutura da formação. E depois também tenho a função técnica, digamos, de coordenação e orientação de todas as equipas técnicas e depois de coordenar toda esta dinâmica que o Fernando ainda falou agora em relação a toda a estrutura da formação. É óbvio que tenho um coordenador técnico que depois me auxilia nas questões da área técnica e também, obviamente, que depois delego funções de logísticas, das questões dos transportes, das questões da organização do campo, a própria organização dos jogos. Portanto, depois temos uma equipa de team managers que orienta cada um dos escalões e, portanto, e depois pessoas ligadas, diretores que partam, em que eu delego a parte logística, de transportes, da organização a questão da própria limpeza, a questão da questão da logística ligada aos equipamentos, etc, etc. Portanto, e obviamente aí tenho pessoas a quem eu delego essas funções. Mas basicamente, digamos que numa linha transversal, enquanto diretor da entidade formadora, estou, digamos, a par de tudo o que são as orientações do futebol profissional para a formação e depois faço a ligação também à parte técnica daquilo que se passa no campo e aquilo que é depois a nossa visão para o trabalho feito em todos os escalões de formação. Obrigado, Luís. Tiago. Da minha parte, no ano transato, no Moreirense, estivemos sempre em sintonia. Eu trabalho conjuntamente com o Sr. Emílio Magalhães, que é o nosso coordenador, diretor técnico. Grande parte das decisões são muito iguais aos que se passam no Gil Vicente e Famalicão. Temos um elo de ligação com a nossa direção, fazemos em conjunto, sendo o Sr. Emílio e Tiago Machado. Fazemos a gestão dos nossos recursos humanos, dos nossos team managers, desde o departamento médico. É quase um resumo daquilo que vocês disseram. Temos essas valências, tendo nós aqui uma proximidade muito grande, o nosso diretor técnico, que juntamente comigo trabalhamos muito em conjunto, em termos da gestão da entidade formadora, dos aspectos da direção e da direção dos aspectos técnicos mais relacionados com o Sr. Emílio. Portanto, não há muitas diferenças daquilo que foi dito do Luís e do Fernando. Temos essas preocupações diárias de saber o que se passa, onde nós podemos corrigir, onde podemos melhorar e depois delegamos com os nossos teams managers as diferentes tarefas a abordar em cada sua equipe. Falaste aí numa parte da ligação que vocês têm com a parte diretiva. Eu pergunto, é a próxima pergunta que eu vos vou fazer, é se o diretor técnico deve ser uma pessoa que esteja presente quando se concebe o plano estratégico de desenvolvimento do clube. Tiago, começa pelo fim agora. Eu acho extremamente importante, porque ele assim também fica a saber em que linhas pode-se orientar o seu trabalho e pode orientar as suas próprias ideias. E tem que se enquadrar claramente com a filosofia do clube e com aquilo que o clube define como prioridades para as suas equipas de formação e para a possível transição de alguns elementos, de alguns jovens futebolistas para a parte sénior. Nós temos essa preocupação, o Sr. Emílio Magalhães e a minha pessoa, temos sempre aquelas reuniões com a parte superior, com a equipa sénior, com o diretor desportivo, com os diretores responsáveis e vamos tentando sensibilizar os aspectos que nós achamos mais importantes e vamos sabendo também as diretrizes que vêm de cima e que tentamos adequar o mais possível para a nossa entidade formadora. Uma pergunta aqui no meio, mas será que os diretores técnicos têm realmente essa influência também de ajudarem os clubes a mudarem o rumo um bocadinho daquilo que é a estratégia mais ou menos global do futebol sénior neste momento? Um aspecto eu acho extremamente importante realçar. Acho que o processo de certificação veio permitir a valorização de um conjunto de pessoas. Este é um dos cargos que o Sr. Emílio Magalhães ocupava as duas funções, era diretor
da entidade e diretor e coordenador da entidade, resolvemos dividir essas tarefas em dois, trabalhamos em equipa e eu acho extremamente importante. Sabemos que é um processo lento, muitas vezes a alteração dessas linhas, dessas diretrizes mais do futebol sénior, mas vamos passo a passo, vamos sendo ouvidos, vamos obrigando a refletir e sem dúvida alguma também vamos enriquecendo a nossa parte e também vamos obrigá-los a refletir sobre o processo final, que é a etapa mais difícil para um jovem futebolista que quer ascender à equipa sénior. Cada vez mais é extremamente difícil, nós sabemos isso. Nós aqui já temos a noção e estamos com essa preocupação também, tentar ver o que virá, que a formação não termina só no sub-19, mas passo a passo vamos criando algumas bases, algumas dinâmicas diferentes. Luís, as mesmas perguntas. Plano estratégico e se o diretor técnico acaba por já começar a ter alguma influência nas decisões que são tomadas nos clubes. Sim, eu enquanto diretor de entidade formadora e diretor técnico, eu penso que a vantagem da direção ter proposto acumular essas duas funções está precisamente aí, porque enquanto diretor da entidade formadora, obviamente que estou a par daquilo que são todas as estratégias que o clube define, não só para a formação, mas para o clube em geral e para o futebol profissional. E, portanto, isso me permite, o facto de estar em linha com essas decisões e ser auscultado por essas decisões, também me permite, de alguma forma, depois, quando vou delinear toda a estratégia técnica daquilo que é a minha função enquanto diretor técnico do clube, da formação do clube, permite-me estar sempre diretamente ligado e estar, digamos, ao minuto, perceber aquilo que são as ideias do futebol profissional e aquilo que é feito no futebol profissional e, de alguma forma, eu poder orientar as estratégias daquilo que é o trabalho da formação, digamos, estarmos sintonizados ao minuto com aquilo que também são as estratégias e as linhas orientadoras do futebol profissional. Então, nessa medida, acho que há uma vantagem em acumularmos eu próprio poder acumular essas duas funções. E também depois percebermos que nem todos os clubes têm a possibilidade de ter uma pessoa exclusiva, neste caso para diretor da entidade formadora, e que como é uma função que tem que estar, na minha perspectiva, intimamente ligada com a formação, portanto não há outra forma de o fazer, o facto de me ser dada essa possibilidade, penso que é bastante vantajoso. Fernando. Tiago, pronto, respondendo objetivamente às questões que colocaste, claro que sim. Portanto, o diretor técnico ou o diretor-geral para a formação tem obrigatoriamente que fazer parte do plano estratégico. Tem que ser ouvido. Nós não podemos esquecer que as nossas funções, nós somos funcionários do clube, mas acima de nós está uma direção que tem por obrigação de serem eles a traçar as metas. Portanto, no entanto, a definir o rumo. No entanto, têm que ouvir quem trabalha diretamente na formação, neste caso, os diretores das entidades formadoras, neste caso, os diretores técnicos ou os coordenadores gerais para a formação. Agora, se me permites fugir aqui um bocadinho do tema, para fazer aqui uma ligação, isto era interessante nós fazermos aqui um retrocesso no tempo. E já ia lá chegar, mas sim, podes começar. Não sei se posso. Não, podes, chega. Não indo muito longe, mas lembramos, se calhar, do que é que se passava nos clubes há 10 anos atrás. E depois, fazer perceber aqui, que também já foi dito aqui pelo Luís, pelo Tiago, que há diferença em cada um dos clubes. Nós hoje estamos à conversa com 3 clubes que estão no seu processo de formação, estão organizados à sua maneira, cada um com as suas dinâmicas, mas todos eles de certa forma organizados. Mas há clubes que não têm essa capacidade
estão organizados também eles à sua maneira, mas não conseguem ter tantas pessoas dedicadas e tantas funções atribuídas especificamente a cada uma das pessoas que lá trabalham no clube. Agora, recuando 10 anos, se calhar muitos dos clubes, ou praticamente nenhum dos clubes, saberia, se lhe colocassem a questão do que era um coordenador de formação, saberia responder a esta questão, porque há 10 anos atrás apenas os grandes clubes de formação é que tinham pessoas dedicadas à coordenação geral. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer clube, por poucos participantes ou por poucos atletas que tenha, por pouca a capacidade financeira que tenha, por pouca visibilidade, por ser um clube não de município, mas muitas vezes de uma freguesia ou de um local ou de uma vila, hoje a direção atribui e concede uma posição ao coordenador da formação, porque conhece a importância do desempenho dessa função. E daí começam a ouvir, às vezes de uma forma mais integrada, outras vezes de forma menos integrada, mas começam a ouvir as pessoas que estão dia a dia ligados com o processo da formação. Portanto, respondendo à tua questão, independentemente de que clube da Associação Futebol de Braga ou de Portugal estão organizados, têm hoje uma pessoa que se chama coordenador da formação e que é ouvido umas vezes mais, outras vezes menos, mas é ouvido e faz parte do plano estratégico traçado pela direção. Isto é a minha opinião e eu penso que é assim, não sei se os colegas partilham comigo. Podem responder, estejam à vontade. Não, sim, eu partilho totalmente o que o Fernando diz e obviamente que quando... Tiago, ficamos momentaneamente sem o Luís, queres responder tu? Sim, o que o Fernando disse é fruto da evolução e acho que o processo de certificação das entidades formadoras acelerou esse processo. Eu acho que estou aqui com umas falhas na net, peço desculpa. Pode continuar, não. Luís, eu depois termino. Não, termina o teu raciocínio, Tiago, e depois o Luís inicia outra vez. Eu acho que o processo de certificação veio acelerar este processo do coordenador. O papel é essencial, porque claramente orienta e há ali uma pessoa que coordena, gere todos os recursos e as suas dinâmicas de uma entidade formadora. E acho que o processo de certificação tem esse aspecto importante. Também, reforçando o que o Luís disse, nem todos os clubes têm a possibilidade de ter uma pessoa a tempo inteiro. Nós também temos essa dificuldade. Achamos importante, eu só este ano é que comecei a trabalhar mais como nesta função de diretor da entidade. O CMI sempre acumulou, vai acumulando ainda algum, a grande parte ainda é ele, articulamos os dois, mas sabemos a importância que é também ele estar mais livre, mais disponível para outro tipo de tarefas que delega em mim. Portanto, acho extremamente importante e a evolução é positiva, eu acho. Luís, antes de continuares com aquilo que estavas a pensar, deixa-me colocar também aqui mais uma coisa que o Tiago já abordou. Vocês realmente acham que o processo de certificação veio acelerar a organização dos clubes, tanto a nível distrital como a nível nacional, e no seguimento daquilo que disse o Fernando, já podes também meter um bocadinho deste tema na tua resposta? Sim, não, sem dúvida nenhuma. Este processo, para além de ser um processo trabalhoso e de alguma forma sendo novo para os clubes, não foi fácil, conhecemos que não foi fácil, principalmente aqueles clubes que não estavam preparados e não tinham, digamos, uma base de trabalho anteriormente que depois sustentasse aquilo que a certificação exigia, mas esse trabalho teve de ser feito, ou ser feito de raiz também de alguma forma permitiu-nos dar alguma identidade ao processo, mas sem dúvida um trabalho bastante, passo a expressão, trabalhoso, e todos, quer o Fernando, quer o Tiago, devem saber daquilo que eu estou a falar, mas veio realmente obrigar os clubes a dar um passo decisivo naquilo que é o trabalho da formação.
E quando eu dizia que nesse aspecto me sinto privilegiado enquanto diretor da entidade formadora, depois também poder intervir na parte da orientação técnica, é que, como o Fernando dizia e bem, e o Tiago também já falou esse aspecto, nós estando próximo das estruturas máximas do clube, somos ouvidos, portanto nós que estamos no terreno percebemos as dificuldades diárias, aquilo que nos confrontamos diariamente com toda esta máquina, que é uma máquina pesada, quem está no terreno sabe, e ao ser-nos dada essa possibilidade de diretamente fazermos chegar essas dificuldades às mais altas instâncias do clube, isso permite de alguma forma consciencializar as pessoas e eles perceberem que eu estando presente e podendo, digamos, dar as minhas opiniões e que eu tenho que também ter aqui uma palavra para esta direção, têm sido ouvidas e têm sido respeitadas, essa dupla função parece-me muito importante. E portanto era aí que eu ia bater novamente a questão da possibilidade de poder acumular esses dois quadros. Qual é a maior dificuldade que vocês encontram na vossa função? Queres que comece? Sim, Luís, terminaste, começas tu. Quem termina, começa. Não é fácil gerir pessoas. Não é fácil gerir pessoas. E tudo que implique gerir pessoas é um processo sempre extremamente complexo. O futebol, por si só, é um fenómeno extremamente complexo e depois toda a gestão desta máquina ainda se torna mais complexa. Porque é óbvio que depois gerimos, e aqui já vou falar um bocadinho mais na parte da direção técnica, gerimos muitos treinadores, gerimos motivações diferentes, gerimos pessoas com perspectivas diferentes daquilo que é o trabalho na formação, uns com motivações que eu me debato, que normalmente as motivações são para chegar ao futebol sénior e eu estou sempre a bater nessa tecla porque nós estamos no trabalho da formação, temos que estar motivados para não como um trampolim para o trabalho da formação e eu nisso estou à vontade para falar porque o meu trajeto até enquanto treinador foi exatamente ao contrário, da maioria, se calhar da esmagadora maioria dos treinadores, eu comecei como treinador do futebol sénior, na antiga terceira divisão nacional, e depois acabei por vir trabalhar para a formação, onde estou há mais de 20 anos. E, portanto, aquilo que eu tento fazer chegar aos meus treinadores é que, enquanto estão na formação, têm que estar por vocação, por sentirem que é um trabalho que têm paixão para fazer, porque tem que estar aqui por paixão, como vocês sabem, na formação, nem a maior parte dos clubes não conseguem ter os treinadores a tempo inteiro, portanto, têm que acumular funções com outras atividades e, portanto, tem que estar aqui com muita paixão. Depois a questão também de quebrar tabus e de mudanças de paradigma, porque o Fernando dizia há pouco também que aqui puxamos a cassete atrás, aqui há 10 anos, ou mesmo 5 anos atrás, portanto, aquilo que se fazia na formação não tem nada a ver com o que se faz hoje, não é? E as pessoas ainda estavam um bocadinho agarradas ao passado. A mudança é sempre um processo complicado e com este processo de certificação, os clubes, mesmo os que não quiseram, tiveram que mudar, tiveram que se adaptar à mudança. Não é? E, portanto, nesse sentido, a certificação veio a nós, coordenadores, dar-nos alguma força, porque nós tivemos que fazer ver aos clubes que já não era uma opção mudar, era obrigatório mudar, porque quem não mudar, quem não revisse todo este processo de formação e toda a forma como organizamos o trabalho da formação, não podia continuar, portanto, não seria certificada com certeza. E, portanto, nesse aspecto, realmente, enquanto coordenadores tivemos esse
digamos que esse apoio, essa exigência foi trabalhosa, mas esse apoio principalmente para podermos fazer a tal mudança que era necessária fazer. E, portanto, quando se lidera dezenas de pessoas e no sentido de mudança, isso é sempre um processo complicado, mas felizmente aqui no Gil estamos a conseguir, com passos curtos, porque o clube é um clube que tem as suas dificuldades, portanto, não é um clube que nós chamemos dos grandes, que tem academias e que tem grandes investimentos na formação, mas é um clube que está a dar passos curtos, mas seguros. Estamos também agora a concluir, também aproveito para o dizer, que vamos avançar com 2 novos campos junto ao Estado de Cidade de Barcelos, que no fundo vão-nos dar um conforto muito grande naquilo que são as infraestruturas para a formação, porque o Gil Vicente, neste momento, é a grande dificuldade do Gil Vicente. Fernando, pegas tu na palavra, se faz favor. Sim, pronto, enquanto que o Luís regressa aqui e respondendo à tua pergunta de quais são as maiores dificuldades. Do coordenador ou diretor-geral, portanto, nesta função tudo é dificuldade, mas depois daí vem o prazer todo que retiramos em ultrapassar essas dificuldades. E estava eu a dizer que o coordenador de formação, quais eram as principais dificuldades? As dificuldades são todas. Tudo é dificuldade naquilo que é a função. Na verdade, retiramos é prazer depois de ultrapassar essas mesmas dificuldades. E queria-te dizer isto, que é aprendendo uma frase com alguém bem mais velho do que eu, mas que me disse uma altura e eu fixei-a para sempre, e isto serve para qualquer um dos 4 que está aqui. Se fosse fácil, não seria para nós. Portanto, há muito prazer que advém desta mesma dificuldade. Agora, tudo é dificuldade. É a dificuldade da gestão de recursos humanos, que é talvez aquilo que é mais importante no processo de formação dos atletas. Quanto melhores forem os recursos humanos, melhor será o trabalho na formação. E depois há aqui também uma situação que ainda ninguém tocou nela, mas é fundamental dizer que a nossa função só consegue ser desempenhada se houver tempo para a fazer. Isso que eu ia falar. Se tivermos uma capacidade de trabalhar em continuidade, para poder quebrar, como disse o Luís, algumas ideologias e para que todos os recursos humanos percebam que estão imbuídos num espírito de trabalho coletivo e não trabalhar para eles, mas trabalharem para uma estrutura. Mas onde eu queria chegar, que era esse o apoio fundamental, porque senão nenhum de nós que aqui está consegue aguentar mais de um ano num clube, que é o apoio que nos é dado pela estrutura diretiva. Portanto, e aí, também recuperando um outro assunto que é o processo de certificação. Esse processo de certificação veio guiar, por parte da Federação Portuguesa de Futebol, e muito bem, veio guiar e veio dotar os clubes de um guião para desenvolver um excelente trabalho, e a nós, diretores das entidades, coordenadores gerais, coordenadores técnicos, veio-nos dar uma força para mostrar a necessidade que a gente tem de fazer desenvolver o processo de formação junto de quem nos lidera, que são os nossos dirigentes. E claro que é uma batalha dura, porque muitas das vezes nós chegamos lá com propostas que acabam por ser onerosas e que numa primeira fase até são vistas assim com uma cara um bocado torta, mas depois, se nós fizermos ver a necessidade de desenvolver esse processo e termos a sorte de ter uma estrutura diretiva que nos apoie, todas aquelas dificuldades que eu digo que a nossa profissão tem acabam por cada vez mais serem dissipadas, e daí a de vir o prazer de conseguirmos alcançar passo a passo um melhor trabalho e um desenvolvimento de um trabalho melhor. Tiago? Concordo plenamente com o Fernando. Eu ia acrescentar tudo o que disseram, quer o Fernando, quer o Luís, tudo correto. Tudo são problemas. Todos os dias surgem situações novas para o coordenador resolver. E depois há a questão do tempo. Eu já estou há uns anos valentes aqui no Moreirense.
Sr. Emílio Magalhães também já está cá há um conjunto de anos. Isso dá uma estabilidade ao processo e às dinâmicas fantásticas. Ou seja, é uma grande ajuda para isso e o tempo é fundamental. Eu cada vez partilho mais da opinião que os projetos de formação, no mínimo, deviam ter uma duração de 5 anos. Porque é um processo que é lento, moroso e se nós estamos constantemente a mudar o paradigma, vamos continuar sempre quase sempre no mesmo sítio, ou seja, a entidade formadora vai continuar quase sempre no mesmo sítio. E depois há esse prazer enorme que nós temos, por isso mesmo nós estamos no futebol, tal como disse o Luís, e muito bem, temos de ter uma paixão imensa. Eu também já passei pelo futebol sénior, mas eu não tenho qualquer problema em dizer que a minha ambição é ser treinador de formação, é fazer parte de uma entidade formadora, porque me revejo muito com este processo e acho que temos de estar com essa paixão necessária, porque temos esses constrangimentos todos, que é de não ter os treinadores a tempo inteiro, que também não é uma realidade, que é uma realidade no nosso clube, e que é necessário também nós estarmos com paixão, com a dedicação e com vontade constantemente de aprender. A certificação veio dar mesmo isso, eu acho que veio enriquecer toda a gente, mesmo todos os recursos humanos tiveram que mudar um bocadinho as suas dinâmicas, tiveram que se calhar procurar outro tipo de conhecimentos para melhorar o nosso processo. Em relação a isso, acho que concordo plenamente com o que o Fernando disse também, em termos de evolução e depois da chegada à direção. Também veio dar essa força necessária para nós também fazermos ver que, e dar-nos outro estatuto, se calhar estando mais anos cá, temos um conhecimento mais pleno das limitações e das dimensões do clube em que nós estamos e permite-nos chegar com outra propriedade a quem manda, a quem gera, a quem decide, a quem toma as diretrizes gerais. Ou seja, o processo de certificação, uma das coisas boas que trouxe, com as limitações que irá trazer a partir da época 21-22, é que as direções terão que olhar para os departamentos de formação também de outra forma, porque isso poderá ter implicações naquilo que é o futuro das equipas principais. Sim, claramente. Acho que veio enriquecer ainda mais o trabalho das entidades formadoras, dos escalões de formação. Eu agora chamo entidades formadoras, estou dentro da panóplia da certificação, mas acho que veio reforçar as posições, veio não obrigar, mas veio quase orientar e olhar para as entidades formadoras com olhos de ver, que também pode ser um ativo, e é um ativo de qualquer clube, é um coração de qualquer clube. Atingimos o meio desta conversa, dos 30 minutos. Esta primeira parte foi dedicada a vocês explicarem um bocadinho o que era o vosso trabalho e como é que o faziam. Agora vamos entrar naquilo que é realmente os temas difíceis. Vou puxar um bocadinho por vocês e vamos entrar na parte da ideologia do trabalho. Portanto, eu vou começar logo com uma das perguntas que mais se faz a nível mundial, que é: em que é que vocês acreditam para uma entidade formadora? Os modelos de trabalho devem vir da base até ao futebol profissional, ou acham que há algum benefício que eles experimentem coisas diferentes durante o processo de formação? Tiago, foste tu que acabaste, és tu que começas. Essa é uma pergunta que eu acho que vai ser importante aqui. Vamos ouvir a partilha de 3 pessoas diferentes. Eu tenho uma visão... é essa a intenção. E é a pergunta que vale um milhão de euros. Não é? Quem saber responder... Deixa-me só dizer uma coisa, Tiago, vamos já fazer aqui um aviso, não é? Que isto no futebol não há fórmulas mágicas. Exatamente. Cada um tem a sua ideologia e que acredita que é melhor para chegar ao sucesso, porque o que se trata no desporto, em qualquer um deles, é termos sucesso naquilo que fazemos. E qual é o caminho que vocês acreditam que é melhor para chegar a esse sucesso? Agora, nós sabemos que qualquer um deles pode ganhar e ganhar troféus e ganhar campeonatos e ganhar jogos, não é por aí, ok? Temos que, sobretudo, ter a paixão e fazer aquilo que realmente acreditamos. Mas não fujas à questão, diz lá o que é que tu acreditas. Aquilo que eu acredito é muito simples, é o misto das duas coisas. Acho que os miúdos têm que passar por contextos diferentes. Não quer dizer que não hajam uns grandes princípios ou princípios basilares definidos para cada escalão, começando dos mais baixos até à parte do rendimento. Acredito que seja importante isso. Nós aqui temos essa preocupação, tentamos
que todos os anos haja uma alteração do miúdo que sobe de escalão, ter outro treinador. Dentro dos nossos princípios, ele vai conviver com personalidades diferentes. Vai conviver com o exercício pode ser o mesmo, mas se calhar pode ser mais significativo que o treinador A e não com o B. Agora, aquilo que eu acho é importante darmos essa diversidade aos miúdos. Porquê? Porque há questões que me preocupam bastante, que não têm muito a ver com o que se passa dentro do clube. Fora do clube, os miúdos não brincam, não jogam futebol de rua como nós jogávamos, o tempo que nós passámos constantemente a jogar futebol. Nas aulas de educação física também, se calhar, o tempo de útil da aula, palpável da aula cada vez menor, há cada vez menos essas valências que nós tínhamos na nossa infância. Nós temos que também nos adaptar e temos que ir ao encontro deles. É claro que isso vem-nos trazer outras necessidades, outras mudanças de paradigma que constantemente estamos a fazer. E tal como diz o Luís anterior, nós temos que ir fazendo as mudanças dinâmicas e todos os anos todos nós temos que fazer essas alterações, mesmo nos escalões mais baixos, se calhar temos que ter um trabalho muito mais direcionado para a relação com bola, um trabalho muito mais técnico, muito mais lúdico. Para quê? Para não retirar a criatividade, para promover essas situações todas. Certamente é uma das preocupações. Agora, eu continuo a dizer, dentro da diversidade, vai haver gente que vai ganhar muito. Vão aprender a ter contextos diferentes, a ter momentos diferentes e é com a dificuldade, tal como diz o Luís, que há o pulo. É na dificuldade que todos os clubes e o processo de certificação isso provou, houve uma reorganização, porque essa dificuldade obrigou os clubes a ter dinâmicas diferentes, a estruturarem-se de uma forma mais organizada, mais empenhada e também na formação, quer do jovem futebolista, quer do indivíduo, a dificuldade tem que estar sempre presente, a diversidade também, para que as coisas evoluam de uma forma gradual. É isso que nós esperamos. Nós gostávamos de poder ser assim, mas nós sabemos que as etapas de evolução dos miúdos são diferentes, são individuais, portanto, ainda mais, torna-se muito mais difícil, ainda mais difícil é o nosso trabalho. E, portanto, nós temos de estar extremamente atentos e procurar ir, sobretudo, promover o quê? Aquilo que eu acredito, promover o jovem atleta. Portanto, Luís. A minha ideia... É assim, Passo-te a palavra. Nós o que defendemos aqui, e nomeadamente eu enquanto responsável máximo defendo, mas falo obviamente em nome do clube, porque essa é a estratégia do clube. Entendo que a modulação deve ser de baixo para cima, ou seja, eu acho que o trabalho da formação não deve estar condicionado por aquilo que se faz no futebol profissional. Nós temos uma premissa que é formar jogadores e não formar equipas, que é uma coisa diferente, que às vezes se confunde na formação. Obviamente que formamos os jogadores para o futebol profissional, mas enquanto modulação, a modulação que fazemos de acordo com aquilo que nós entendemos da melhor forma para um jogador ficar apto para o futebol profissional. Vou-te dar um exemplo muito discutido e que se fala muito, se nós na formação devemos jogar no mesmo sistema de jogo, por exemplo, que joga o futebol sénior, etc. Portanto, eu sou totalmente contra isso. Até porque os treinadores no futebol sénior, como sabes, estão sempre a mudar e, portanto, cada treinador que chega tem as suas ideias, modifica e portanto, se um processo de formação vai estar sempre dependente ou sempre condicionado pelas sistemáticas mudanças que se fazem no futebol profissional, quando nós falamos aqui que o processo de formação, falamos em 5, mas na minha perspectiva até pode chegar a 7 ou 8 anos, tanto que é o tempo que o miúdo demora desde a base até ao topo, portanto, no meu entendimento não deve estar condicionado por isso. Por outro lado, também entendo que quanto mais experiências um atleta vai
tendo ao longo da sua formação, quer nos modelos de exercícios, quer no modelo de treinos, quer no modelo de jogo, quer no modelo de treinador. Portanto, nós temos esses modelos todos bem definidos aqui no clube. Portanto, aquilo que a modelação nesse sentido é feita da base para o topo. Temos esses critérios bem definidos e a nossa ideia é que quando um jogador termina o seu processo de formação, é que ele esteja preparado para responder na alta competição a qualquer sistema de jogo com que seja confrontado. Portanto, aquilo que nós fazemos, e já agora em termos de modulação de jogo, nós apenas transversalmente impomos alguns princípios que nos deem a nossa identidade, que nós entendemos que são fundamentais para dar a nossa identidade ao gelo. Gostamos de um jogo técnico, com qualidade, que os miúdos tenham essencialmente a capacidade de entender o jogo, que o percebam, que tenham boas leituras, que tomem boas decisões. Não ligamos muito, por exemplo, às questões antropométricas e às questões físicas, até portanto, no nosso processo de avaliação esses fatores têm um peso reduzido, de 15%, 20%, o que nós valorizamos mais é essencialmente os aspectos ligados ao conhecimento do jogo e às questões. Fernando. O Luís teima em iniciar uma conversa e não a concluir. Chega ao ponto da conclusão e encrava sempre. Acho que já estava prestes a concluir e encrava. Estava aqui a fazer um compasso de espera a ver se regressava para concluir a ideia dele, mas não regressando. Portanto, mas acho que no geral o pensamento do Luís foi perfeitamente exposto. Portanto, acho que... Foi e eu também partilho muito dele. Mas aqui... É sempre o azar. Estava eu a dizer que quanto mais experiências os nossos atletas tiverem a todos estes níveis, melhor preparados estarão para depois responder à alta competição. Era o que nós estávamos aqui a dizer, ou seja, expões praticamente o teu pensamento todo e na parte da conclusão a net vai abaixo. Tem no momento certo em interromper no raciocínio final, mas espero que tenha conseguido. Não, percebeu-se perfeitamente qual é que era a tua ideia, Luís. Nós ficamos com a clara percepção daquilo que tu pensas e do trabalho que se faz. E do trabalho que é feito no gelo, exatamente. Fernando. Pronto, há aqui uma coisa que ela tem que existir sempre, independentemente do modelo ou da ideologia, que se chama competência. Portanto, as pessoas têm que ser competentes para desempenhar as suas funções. E não necessariamente, na minha opinião, enquanto também diretor-geral e traçando eu as ideias para aquilo que é formação, não fechando nós aquilo que é o sistema de modulação, quer de treino, quer de jogador, quer de jogo, quer o perfil, digamos assim, do treinador. Agora tem que haver princípios gerais e tem que haver um modelo geral para todas as equipas técnicas, ou seja, elas têm que perceber em que entidade esportiva é que se inserem, com que grau de capacidade é que lideram os seus grupos de trabalho e perceber que o principal nunca é o resultado, é o processo e que estamos aqui para formar atletas. Até porque não vamos esconder nem ser hipócritas, o futebol cada vez mais é um negócio e nós não vendemos um campeonato ou não vendemos uma taça, portanto nós vendemos atletas e transacionamos, digamos assim, os passos dos atletas e é isso que depois financeiramente suporta todo o trabalho que retomamos no ano seguinte. Portanto, nós estamos aqui para potencializar jogadores e também treinadores e também dirigentes, portanto, também nesse aspecto também tentamos promover tudo o que é recursos humanos, mas sobretudo atletas. Pronto, não fechamos o modelo, no entanto há determinados princípios em que os treinadores são obrigados a servir dentro das ideias do clube e partilhando muito aquilo que o Luís disse,
Portanto, tem que ser um jogo atrativo, tem que ser um jogo em que os miúdos percebam o jogo, os momentos do jogo, e não tanto relacionando com a capacidade física ou com o resultado final do jogo, em detrimento daquilo que é a qualidade e o desenvolvimento do atleta, está bem? Portanto, existem modelos, são para ser cumpridos também, mas não fechados. Está bem? É assim que trabalhamos no Futebol Clube Famalicão. O Luís tocou aqui num ponto que eu acho que é importante também perceber a vossa opinião. O Luís disse que no Gil Vicente se formam jogadores e não equipas. A pergunta que eu vos vou fazer é muito simples, peço-vos que sejam também mais rápidos a responder para depois termos tempo ainda de falar de outros assuntos. Não será importante que a formação dos jogadores seja feita num contexto em que o jogador se sinta bem e não num contexto em que andamos a saltar sempre etapas de jogador de equipa para equipa, que pode trazer outro tipo de dificuldades, estando nós a lidar com seres humanos, sobretudo a nível psicológico? Fernando. Sou eu. Pronto, eu tenho... Exatamente. Eu dou muitas vezes este exemplo. Nós no salto em comprimento, no salto em altura, nós temos que pôr a fasquia ajustada às nossas capacidades. Portanto, nem vamos baixar demais a fasquia para ser fácil ultrapassar, nem vamos elevar demais quando, por muito treino que a gente tenha, não consiga ultrapassar a fasquia. Portanto, nós não queimamos etapas. Nós tentamos promover a dificuldade se esta estiver ajustada ao patamar de desenvolvimento do atleta. Portanto, no Futebol Clube Famalicão é assim que nós pensamos, nós só... Fernando, deixa-me só fazer um parênteses, mas vocês aí estão a olhar apenas e só para a parte tática e técnica, não é? A minha pergunta foi, se é benéfico para um jogador estar a mudar constantemente, ou seja, ele já atingiu o nível que vocês idealizavam em termos de percepção de jogo e de componente tática, técnica e física, e ele já está completamente... Já está completamente preparado para saltar para o nível seguinte. Aqui a questão é, se ele chega ao nível seguinte e passado 1, 2 meses está outra vez preparado para saltar nesses itens todos, está preparado para saltar outra vez para o nível seguinte. Mas a nível psicológico isso não poderá ser nefasto para o atleta devido a estas constantes mudanças de... Tiago, não creio, porque é proporcionado ao atleta todas as condições para ele se sentirem bem. Até porque essa promoção acaba motivacionalmente ser uma coisa boa para o atleta. Agora, é claro que nós temos que estar atentos às reações. Se ao transpor esse atleta para um grupo que não é dele e eventualmente ele não se sente bem e isso vai influenciar naquilo que é a prestação, no rendimento ou na prestação desportiva ou na própria evolução do atleta, nós teremos que reajustar à decisão que tivemos, mas normalmente, e olha, muito sinceramente nunca tive, não quer dizer que a minha experiência seja assim tanta, mas nos anos de coordenação nunca tive situação nenhuma em que foi mal a promoção de um atleta. Luís? Sim, a minha perspectiva é o seguinte, se um atleta, naquilo que é a sua avaliação global, não estamos aqui a sobrevalorizar nenhum dos fatores de rendimento, mas daquilo que é a sua avaliação global, se nós entendemos que ele está apto para jogar num nível competitivo acima, portanto, isso vai ser favorável para a sua evolução. Há atletas que pronto, pelas suas qualidades, pelo seu talento, cedo começam a demonstrar que os colegas da sua idade estão aquém daquilo que é a sua capacidade em termos daquilo do global que é o jogo. E eu entendo que quando um atleta apresenta esse talento, a ideia não é queimar etapas, nem ir para questões de especialização precoce, não é que está digamos, o tema. A questão é se ele está globalmente preparado para estar num nível competitivo acima. Quando ele demonstra que sim, e eu sou favorável a essa promoção. Mas também entendo que quando um atleta sobe de escalão, então esse é o critério
que eu estabeleço aos meus treinadores é que se entendemos todos que ele tem condições para jogar no escalão seguinte, ele tem que ir para jogar, para se valorizar. Portanto, estamos a falar aqui na questão da formação do jogador e não a tal questão da equipa, não é? Porque depois é aquele problema que nós esbarramos, depois é as motivações dos treinadores, não é? Que pensam muitas vezes mais na equipa do que nos atletas e, portanto, quando há uma decisão coletiva que deve ser partilhada pelos treinadores e pelos coordenadores, e entendemos que um atleta tem condições de ser promovido, ele tem que ir para o escalão seguinte para jogar, para estar no banco ou para estar sem ser convocado, não faz sentido, porque é na competição que eles crescem. E então deve ser uma decisão coletiva, e quando coletivamente entendemos que um jogador está preparado para avançar para a etapa seguinte, sim, sou favorável a que isso aconteça. Tiago, muito rapidamente. Depois destas duas análises foi tudo dito. Eu agora ia brincar um bocadinho, concordo com o Luís falou, nós também temos essa linha. Quando há uma subida de escalão, o miúdo é para jogar, se não for para jogar não faz sentido. E para responder-te mais diretamente, eu acho que o que disse o Fernando, o que disse o Luís, extremamente alinhado com aquilo, com o meu pensamento, qual é o nosso pensamento, muito identificado com essas linhas. Mas a situação que nos evidencia muito mais é aquela alegria do miúdo a jogar. Se o miúdo sobe de escalão e tem aquela alegria, nós vemos no próprio treino, há miúdos que têm uma alegria a jogar e estão no escalão acima, estão com os mais velhos, e nós sabemos a ele que psicologicamente está, porque o seu rendimento não vai ser afetado e os fatores de rendimento, tal como o Luís disse bem, estão alinhados. E concordo plenamente com isso, com as subidas de escalão, a valorização daquilo que nós pretendemos, que é valorizar o nosso ativo, que é o jogador. Desculpa só, sim. Também já pegando no que o Tiago disse, também queria acrescentar o seguinte: nós, por exemplo, este ano decidimos promover 3 atletas do escalão sub-16 ao sub-17, mas foi uma decisão também concertada com o atleta, porque precisamente para ir ao encontro daquilo que o Tiago disse, que é o atleta tem que eu isso concordo, tem que se sentir motivado, tem que se sentir feliz com essa promoção, digamos assim. Normalmente, a minha experiência é que eles ficam sempre muito satisfeitos, mas também percebo que se um atleta, ele próprio, não se sentir feliz com essa decisão, é uma decisão que pode ser reconsiderada. Claro. 1 minuto de resposta agora para cada um. O Luís falou um bocado da questão da volatilidade que existe no futebol sénior e na constante mudança de treinadores que há. Eu pergunto-vos se as direções, sei que é uma pergunta difícil para vocês, porque estar aqui a colocar aquilo que as direções fazem, não vou dizer em causa, mas a expressarem a vossa opinião sobre isso, mas tenho que a colocar, se esta volatilidade de treinadores nas equipes séniores, se as direções não deveriam olhar mais para o perfil do treinador ser está-me a faltar a palavra agora, ser alinhado com aquilo que se faz na formação, ou existir esta constante mudança de filosofia e consoante aquilo que são os resultados da equipe sénior. O que é que vocês acham? Acabou a começar, não é? Acabou o Tiago, estou a começar, sim. Mais uma pergunta difícil. Esta é. Eu num minuto, vou tentar resumir muito simples e vou sacudir a água do capote. Vou dizer como o Fernando Marques disse muito bem, as direções levam e dirigem e orientam os seus processos. É um campo que não é a minha praia, o futebol sénior. Entendo que devia haver um projeto global, muitas vezes isso não acontece, porque o próprio resultado esportivo deita esses projetos e tudo cai. Agora, são questões que só um dirigente poderá responder. Eu tenho a minha ideia, guardo um bocado para mim, porque também não sou diretor, sou mais treinador e agora exerço assim uma função um bocadinho diferente daquela que eu estava rotinado, mas acho que
a direção tem decisões e essas decisões cabem a eles, porque o resultado na equipa sénior sem dúvida é muito mais importante muitas vezes que a nossa preocupação maior é o contrário. Eu penso assim também, potencializar o jogador, dar armas para que ele chegue ao futebol sénior com outra bagagem. E essas questões deixo muito mais para os dirigentes analisarem, refletirem e verem qual é a melhor para cada clube que dirigem. Fernando. Tiago, de uma forma geral, eu acho que o futebol tem evoluído também ele nesse sentido. Se nós voltarmos outra vez uns anos atrás, se calhar seria impensável, e se fizermos esta análise, não a fiz, mas tenho quase a certeza que não vou dizer asneira. Se nós recuarmos 10 anos, nós não tínhamos treinadores de 30 e poucos anos a treinar o futebol sénior e muito menos a Primeira Liga. Hoje em dia há mais essa preocupação, portanto, as estruturas mais seguras, porque aquelas que são menos seguras normalmente procuram vincadamente o resultado desportivo e apoiarem-se muitas das vezes em treinadores mais antigos que lhes consigam garantir determinados resultados, e vemos isso em determinados elementos da Primeira Liga, ou até da Segunda Liga, quando querem subir de divisão, recrutam determinados treinadores com mais traquejo, com mais experiência, mas quando uma estrutura é mais sólida, muitas das vezes tem o atrevimento de colocar pessoas mais jovens e sem grande currículo, mas que acreditam naquilo que eu disse há bocado, que é a competência. E a competência não se mede pelos anos, claro que a experiência é um posto, mas há muito treinador português jovem que vem da formação, que é capaz de assumir uma equipa numa primeira liga portuguesa. Luís. Assim, eu tenho uma ideia muito clara sobre isso. Eu acho que o futebol profissional deve ter claramente um perfil de treinador. E esse perfil de treinador deve ser alinhado com o perfil de treinador da formação. Por isso é que eu defendo que o processo deve ser de baixo para cima. E, portanto, quando uma direção de uma equipa de futebol profissional e altamente profissional, como é o que acontece atualmente, no caso, pelo menos, dos nossos 3 clubes, eu acho que isso deve estar claramente definido. Mas eu podia dar aqui o exemplo de uma das melhores escolas de formação do mundo, que é o caso do Barcelona. Portanto, o Barcelona faz um trabalho na formação, da formação dos atletas, e não é qualquer treinador, qualquer, não estou dizendo no sentido pejorativo, que vai treinar a equipa A do Barcelona. O treinador da equipa A do Barcelona tem que ser um treinador perfeitamente identificado com aquilo que é o processo do trabalho na formação. E portanto, eu concordo inteiramente com isso, principalmente nos clubes que encaram a formação como um investimento e como fazendo parte daquilo que é a visão do clube em termos futuros, claramente. Se a ideia não for essa, acho que cada um terá a sua política desportiva, digamos assim. Bem, penúltima questão, que para mim também é muito importante. Qual é a importância que vocês dão à angariação e contratação de atletas na formação? E qual é a vossa opinião sobre os timings em que devem ser feitas, sobretudo as contratações? Se eu começo, não é? Não, olha, eu para cá, ainda bem que puxaste este tema, porque eu acho que era um tema. Eu tive, logo que assumi este ano. Estava digamos, quase uma palestra, não é? Que assumi, digamos, porque eu a época anterior estava só como coordenador técnico, este ano é que assumi funções mais amplas no clube. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando começámos a contactar os jogadores foi contactar com todos os coordenadores técnicos dos clubes que nós falámos com os jogadores. Portanto, todos os miúdos que nós abordámos, nós tivemos o cuidado de ligar, nomeadamente eu na minha pessoa, ligar aos coordenadores técnicos que iríamos fazer essa abordagem.
E eu acho isso muito importante. Até já tive a oportunidade de falar telefonicamente com o Fernando, falei com os outros coordenadores, com o Tiago não tive a oportunidade de falar porque não recrutámos nenhum jogador ao Moreirense, mas fizemos com todos os clubes que abordámos jogadores. Eu acho isso muito importante, porque eu deparei-me com uma dificuldade, a primeira, que foi a seguinte: todos os jogadores que nós abordávamos, os pais ou coisa dizíamos assim, o Famalicão também está interessado, o Braga está interessado, o Rio Ave está interessado, o Moreirense está interessado, ou seja, a gente falava com os atletas e os clubes estavam todos interessados neles. Essa era logo a primeira questão, que me fez assim um pouco de confusão. E depois, este ano chegamos ao ponto de já vamos no terceiro atleta que tinha tudo acordado connosco, nomeadamente com reunião com os pais, etc. E, portanto, os pais tiveram, eu não sei a palavra que é de descrever em relação a isso, mas o exemplo que deram aos filhos, depois de estarem com tudo acordado connosco, com a ficha assinada, como se costuma dizer, foram capazes de nos trocar, tanto de quebrar um compromisso e de pais que dão esse mau exemplo aos filhos. Isso faz-me uma confusão muito grande. Eu acho que nós, clubes, nomeadamente estes que estamos aqui mais próximos, já tive a oportunidade de falar com o coordenador do Braga, do Vitória, do Rio Ave, do Fernando também já falámos sobre isso, e portanto, e quero dizer, não vou dizer o clube que foi, mas o coordenador teve o cuidado de me ligar, portanto, a dizer que o pai tinha depois, mais tarde, confessado que já tinha assumido um compromisso connosco e depois desfez o compromisso para ir para outro clube. E, portanto, acho que há esta questão dos pais com os filhos presentes assumiram um compromisso e depois, por questões, a maior parte das vezes financeiras, darem esse mau exemplo aos filhos. E isto não é formado, no meu ponto de vista. E acho que nós, clubes, devíamos, nomeadamente os coordenadores, era um tema que eu acho que deveria ser importante nós arranjarmos aqui estratégias de pormos quebrar um bocadinho esta dinâmica que não me parece, sinceramente, condizente com os valores que deve ser o processo de decisão. Sou eu? Então, Tiago, vamos lá embora. Concordo, partilho muito daquilo que o Luís faz, nós também fazemos aqui, temos essa preocupação. Aquilo que procuramos aqui é conhecer aquilo que temos dentro e saber a evolução que nós queremos potencializar. Há alguns miúdos que não evoluem ou no momento não atingiram aqueles pressupostos que nós tínhamos e muitas vezes acontece que temos que fazer a contratação ou a angariação. Também muitas vezes temos esse cuidado dos clubes aqui à nossa zona também entrarem em contacto com os seus coordenadores, porque entendemos que é um princípio base, apesar de sabermos muitas vezes que a partir de uma certa data os miúdos são livres, os nossos e os outros clubes, eles podem rapidamente escolher o clube que podem ir. Acho que era um caminho, era criar umas dinâmicas interessantes, mesmo para essa entreajuda entre clubes, porque isto está a atingir proporções muito, muito dramáticas, porque os miúdos procuram as competições nacionais e há clubes que têm outras capacidades financeiras que nós não temos, outros mais, outros menos, e procuram sempre olhar os seus interesses. E acredito que isso é uma grande dificuldade para todos nós. Como é que se pode combater isso? Como é que os clubes com menos possibilidades conseguem combater o assédio que os clubes com maior possibilidade fazem aos atletas dos vossos clubes? Vamos pôr assim as coisas. Eu acho que, sobretudo, a primeira coisa é o quê? É dar as devidas condições, mostrar que o clube tem um bom projeto de formação, fazer gostar do clube em que está e depois, voltando à questão anterior, promover essa possível subida de escalão. Se o miúdo tem realmente esse valor acrescido, estar sempre no escalão,
acompanhar as suas dinâmicas. Agora, compreendo que seja muito difícil. Eu falo por mim porque o Moreirense, para quem me conhece, é uma vila muito pequenina, tem 4.000 habitantes, temos dificuldades em termos de transportes públicos em chegar cá, nós também temos que nos alargar um bocadinho ao nosso recrutamento e temos essa grande dificuldade que muitas vezes também chegamos ao início do ano e 2 ou 3 miúdos, ou 5 ou 6, que nós até achávamos que eram importantes, deixam-nos e vão para outro clube. E acontece a mesma coisa que aconteceu com o Luís aí no Gil. Nós já a contar com eles e eles de um momento para o outro surgem e dizem temos uma proposta disso e nós claramente muitas das vezes fazemos a questão. Não queres ficar cá da nossa parte, também não vamos cortar as pernas a ninguém. Agora compreendo que é uma situação complicada, a própria lei defende o jogador porque no final de cada época eles são livres, tirando os contratos de formação, mas tentamos, para combater isso, tentamos fomentar isso mesmo, um bom projeto, mostrar a nossa ideia, fundamentar sobretudo o gosto de estar cá, de acolher, de receber e dar as condições máximas que nós conseguimos dar para também mostrar aos nossos atletas e aos nossos jogadores, que atletas é outra modalidade, que é positivo ficarem aqui, que o crescimento deles também vai acontecer aqui. Fernando. Tiago, pronto, naquilo que... Tenta resumir o mais possível. Aquilo que concerne à angariação, é fundamental que ela seja feita em todos os clubes, o mais possível, até mesmo para defender a modalidade desportiva que a gente representa, que é o futebol. No Famalicão tentamos angariar todo o máximo de miúdos possíveis que queiram jogar no Futebol Clube Famalicão. Tentamos albergá-los a todos, a menos que os grupos estejam completamente cheios e aí a gente tem que privar os miúdos de jogar no Futebol Clube Famalicão. Depois, à medida que a pirâmide vai estreitando, digamos assim, e chegamos aos grupos de competição, aí sim começamos a fazer o recrutamento. Nós, em Famalicão, o recrutamento das equipas de base é feita só e apenas no concelho e concelhos limítrofes, não estendemos a um raio de mais de 15 km. A partir dos patamares de competição, nomeadamente a partir do sub-14, aí sim já fazemos recrutamento e tentarmos alargar, digamos, mais o raio da ação para conseguir juntar e cativar o talento para podermos cada vez mais ter equipas competitivas, porque depois vão para campeonatos nacionais, promovendo individualmente cada atleta. Pronto. Se me queres uma opinião pessoal, até porque é assim que a gente trabalha, acho que não há necessidade nos escalões base, com 8, 9, 10 anos, os pais fazerem distâncias de 30, 40 km para pôr os miúdos a jogar ou a treinar futebol, a desenvolver a modalidade de futebol em clubes que consideram mais representativos e com uma força da marca maior, mas infelizmente a sociedade é materialista, querem ter mais, querem ostentar mais e muitas das vezes os pais tomam essas opções não pensando no desenvolvimento do filho, mas dizendo o meu filho joga no clube X, com 8 anos ou com 9 anos, não se lembrando ele que o processo de formação termina com um miúdo com 18 ou 19 anos ou 20 anos, que agora há os patamares intermédios que são os 23 e as equipas B, e muitas das vezes o processo formativo acaba aos 22 anos. Mas pronto, isso é como disseste bem, isto dava para falarmos aqui a tarde inteira. Fica para outra altura, podemos fazer uma conversa sobre esse tema. Eu acrescentaria só muito rapidamente que nós também, até aos sub-13, tanto damos prioridade aos miúdos daqui da região de Barcelos, portanto não alargamos muito a nossa prospecção e depois sim, nos sub-14 aí alargamos o nosso processo de prospecção. Seguimos a mesma linha nós cá também, portanto... Tudo alinhado, está tudo alinhado nas ideias. Para terminar, e até porque temos aqui 3 situações completamente distintas, o Gil Vicente, o Moreirense e o Famalicão já está na fase final da construção das suas novas infraestruturas para o processo formativo, o Moreirense já está em construção e o Gil Vicente está em projeto e prevista a sua construção.
eu vou-vos perguntar muito simples, o que é que vocês acham, qual é a importância que vocês dão à expansão e renovação das infraestruturas e em que é que isso vos ajuda no vosso processo de formação? E deixo-vos também já aqui outra questão, e vou também pedir para ser resumido, se vocês acham que uma renovação de infraestruturas ou a construção de umas infraestruturas novas para apoio àquilo que é o processo de formação do atleta, se o mais importante é termos só campos de futebol onde os miúdos possam treinar. Fernando, foste tu que terminaste? Ora, pronto, é assim, os recursos espaciais são fundamentais naquilo que é o processo de formação, mas nós temos que ter em consideração e temos que perceber que muitas das vezes as direções não estão em condições de dar aquilo que a gente necessita e vão até onde podem. Agora, não é o fundamental, na minha opinião, já tive a oportunidade de o dizer noutros locais, para mim são os recursos humanos. Isso sim é o fundamental. Mais campo, menos campo, mais bola, menos bola, se não houver recursos humanos competentes, o trabalho não é bem feito. Agora, as infraestruturas físicas, os recursos espaciais, a melhor qualidade de recursos materiais vão também facilitar esse processo de ensino. É claro que se eu quiser treinar com um grupo onde tenham determinado espaço e posso escolher em função desse espaço o que é que eu quero trabalhar, é uma coisa. Se eu vou para o trabalho e estou desde logo limitado ao espaço, ao número de bolas, à qualidade dos atletas, à qualidade dos recursos humanos, nomeadamente dos treinadores, fico também eu limitado naquilo que é o processo de formação. Portanto, é fundamental a reestruturação de infraestruturas, claro que sim. Mas tu acreditas que só através da reestruturação de campos e das estruturas de apoio, estamos a falar de balneários, ou há outras áreas que se podem desenvolver numa academia que também são importantes naquele processo de formação? Sim, há outras áreas envolventes que são fundamentais, que muitas das vezes são esquecidas, nomeadamente estruturas de apoio na área da nutrição, da psicologia, do apoio ao estudo, não estando eu aqui mais uma vez a ser hipócrita, porque os miúdos vão para o futebol, vão para uma escola de futebol, vão para um clube de futebol, é aprender a jogar futebol. No entanto, tudo o resto que está em volta deve estar integrado naquilo que é o processo formativo. Mas mais uma vez, eu não sei se estou a responder à tua questão. Para mim, ponto número 1, recursos humanos, sem dúvida, seja eles de que áreas for, têm que ser competentes e depois, claro, as estruturas, recursos espaciais, recursos materiais, que é isso que também proporcionam. Agora, por si só, se colocares um grupo de 15, 20 elementos, colocares num campo amplo, novo, com sintético novo, relva natural nova e uma bola, e não ter ninguém que os ensine no processo de formação de futebol, os miúdos provavelmente não vão chegar a lado nenhum. Tiago, achas que vai mudar muito naquilo que é o Moreirense e o processo de formação com a chegada das novas infraestruturas, que está para breve? Sim, a criação da Vila Desportiva cá pelo nosso presidente Vítor Magalhães é um projeto ambicioso da parte dele, também para nos dar algum suporte ao nosso crescimento. Acredito que, como o Fernando disse, sem recursos humanos competentes, que nós acreditamos que temos cá, o trabalho não será bem feito com os novos campos, mas nós acreditamos com o acrescentado de novos campos de treino, com novas condições de treino, desde o ginásio, desde os aspectos de nutrição, do psicólogo, das salas ao apoio ao estudo, ou salas de estudo, como nós queiramos dizer, acho que vão ser mais valias para o nosso desenvolvimento e para o cimentado do nosso projeto. Agora, acho fundamental, sobretudo, o tempo. E eu debato muitas vezes isso, acho que o processo de certificação é muito, muito rico, mas eu acho que também esse projeto de certificação também deve ter um bocado de visão mais alargado. Acho que um conjunto de clubes, não quero dizer que sejam os nossos, deveriam ter benesse em termos de organização de horário, sobretudo para as equipas de rendimento, porque o tempo muitas vezes é pouco para o próprio treino e para o próprio atleta, para o próprio desenvolvimento dele. Acho que devia haver esse salto qualitativo. O processo de certificação deve-nos orientar, coordenar e estar todos num processo, mas também devia dar valências, ou seja, as academias com 5 estrelas poderiam e deveriam ter o apoio
do Ministério da Educação para regular a carga horária dos seus atletas. Para quê? Para que haja um acompanhamento ainda mais aprofundado da entidade formadora. Ou seja, ser um complemento à escola. É a minha opinião, é uma visão que eu tenho já há muito tempo. Acredito que os clubes precisam de campos, porque cada vez menos há o conceito de jogo campo inteiro. Muitas vezes, infelizmente, há clubes que só conseguem ter um campo inteiro no dia de jogo, e os miúdos também precisam de jogar, precisam de, muitas vezes, não só ter o método holandês, que às vezes os 15, 20 minutos finais do treino servem para eles jogarem e estarem alegres, estarem disponíveis e conhecerem o campo que pisam. Muitas vezes não temos essa possibilidade de ter o campo todo, mas acredito que essa vai ser uma mais-valência. Mas sem os recursos humanos isso não é possível. Não é? Luís, o Gil Vicente tem em termos de infraestruturas é muito específico, não é? Eu bati o recorde de visita técnica ao Gil Vicente, que durou quase 5 horas só para visitarmos os campos todos. Achas que será benéfico a construção desses 2 campos e que trará melhores condições para os atletas do Gil Vicente no futuro, e no seu processo formativo também terá bastante influência a construção dos novos 2 campos junto ao Estádio de Cidade de Barcelos? Sim, claro, mas eu caminho o valor das instituições medem-se pelas pessoas, não tenho dúvidas nenhumas, e portanto a questão do valor dos recursos humanos parece-me um ponto fundamental. Depois, a questão do próprio modelo de formação do clube, portanto, a questão do clube ter uma visão, ter uma missão bem definida, perceber aquilo que quer em termos de futebol de formação, em termos de futuro, e portanto, e depois todo o processo de construção do modelo de formação do clube. E depois, obviamente, para suportar estas duas dimensões, digamos assim, aparece a questão das infraestruturas e obviamente que, no nosso caso, quando conseguirmos juntar as equipas todas na cidade de Barcelos, que é um facto, nós não temos essa possibilidade, temos que nos dispersar por vários campos, e obviamente quando nós conseguirmos juntar toda a nossa formação, fisicamente estar próxima, isso vai com certeza valorizar o nosso processo de formação, e depois obviamente que se tivermos melhores condições, a valorização dos atletas vai ser melhor. Portanto, esse passo, digamos que é um passo fundamental para o clube. A obra já está adjudicada e eu penso que será mesmo este ano que irá arrancar, e portanto irá ser, digamos, o culminar de todo este processo de arranque que nós ainda estamos a arrancar, digamos assim, mas espero que seja um arranque à Fórmula 1. O que eu vos queria dizer, eu estudo muito a questão das infraestruturas a nível tanto europeu como nacional. Já há muitos anos tenho essa curiosidade. Também estive na China 15 dias na academia do Shandong Luneng, na altura que trabalhava no Vitória, foi lá um torneio com os júniores. E a questão que eu vos queria colocar, e queria que vocês pudessem dizer isso, é que nós, em Portugal, centramos-nos muito na construção daquilo que são campos de futebol, certo? Campos de 11 que depois podemos dividir. Mas aquilo que eu vejo nas academias, e posso-vos falar da academia do Ajax, o Barcelona também vai fazer agora, mesmo na China, o que existia era espaços, eu vou usar um exemplo, por exemplo, as gaiolas. Eles tinham espaços que não eram só futebol de 11, eles tinham as gaiolas para fazer aqueles treinos mais reduzidos, 3x3, em que a bola não saía dali de dentro. Aqueles campinhos que são todos vedados à volta. Por exemplo, o Barcelona e o Ajax neste momento já estão a construir espaços com pisos mais irregulares para trabalharem na base a técnica de base. Outro dos aspectos que eles também constroem é o desenvolvimento daquilo que são as capacidades físicas, as condicionais e as coordenativas, exatamente, as condicionais e coordenativas, através de parques que são mais parecidos com parques infantis, em que os miúdos vão para lá durante meia hora num dia, e em que podem fazer algumas atividades básicas motoras e que desenvolvem essas capacidades.
Portanto, era nesse sentido que eu estava a colocar esta questão das infraestruturas, porque eu queria perceber mesmo se vocês acham que isso é essencial também, ou se chega a trabalharmos só com campos. Obviamente que quem não tem nada e a partir do momento em que lhe aparecem campos, maravilha, já está melhor do que o que estava. Mas num futuro, vocês perspectivam que isso será importante ou não no desenvolvimento daquilo que são os atletas. Luís, queres começar tu? Muito rapidamente, 30 segundos tem sido para acabarmos a muito conversa. rapidamente. Concordo perfeitamente e depois há uma coisa que nós aqui em Portugal temos muito, baseamos muito nisso, é sempre no betão, né? Portanto, é betão, construir grandes edifícios muito altos. E nunca pensámos na funcionalidade, muitas vezes. Exatamente, e não pensámos na funcionalidade. E o exemplo que deste no Ajax e outras academias é que nós vamos visitá-las e vemos lá processos muito simples. Tudo funcional. É muito funcional. Eu conheço uma outra academia que até tem balneários anexos, tem capacidade de ter muitos campos, muitos espaços para o treino, uns maiores, outros menores, como disseste, e depois balneários até alguns em pré-fabricados, mas muito funcionais, com aquecimento, por exemplo, e perfeitamente funcionais. E nós, aqui em Portugal, pensamos sempre na questão do betão, construir coisas megalómanas, quando muitas vezes com processos simples. E onde os técnicos, digamos, estão presentes e dão ideias para a construção destas infraestruturas, porque eles sentem o que é que na realidade aquilo que é verdadeiramente preciso, e acho que esse é um passo aqui em Portugal que também nos falta dar, sem dúvida nenhuma. Tiago. A situação que eu falei em termos dos horários escolares é mesmo isso, é trazer os miúdos para o clube para vivenciarem situações diferentes de futebol. Atualmente eu acredito na formação do jogador de futebol, não é só o jogador de futebol. Há um conjunto de capacidades condicionais e coordenativas que são importantes de trabalhar. Até porque se pensarmos que 99,5% dos atletas que nós temos na formação nunca vão chegar ao futebol profissional. Portanto, exatamente. A questão é mesmo essa. Muitas vezes nós pensamos no produto final e o produto final muitas vezes é um campo de futebol, não é? Mas o jogador, para chegar lá e estar coordenado, para estar adaptado, para ter tudo adequado, se calhar também precisava destas salas de apoio, de trabalho, de rendimento desportivo que eu chamo, dessas brincadeiras mais lúdico, e muitas vezes nós se calhar, como o Luís disse bem, pensamos na grandeza e às vezes num processo simples, e muitas vezes quem deve ser ouvido é o pessoal que trabalha diariamente com os miúdos e está há anos já ligado à formação, se calhar tinha uma visão de uma coisa muito mais simples e menos dispendiosa, e mais funcional. E havia se calhar uma maior adesão e toda a gente ficava, para a grande ideia. E eu concordo com isso, Luís. Eu acredito cada vez mais que estamos a caminhar para isso e vamos caminhar para isso. O futuro dos clubes não vai ser para além da escola, jogar futebol, mas também incidir muito nesses aspectos do brincar, das jaulas, de um contra um, de jogar basquetebol, a multiculturalidade desportiva. Eu acho que vai passar um bocadinho por isso e quem apostar nisso acho que vai no caminho certo. Fernando, para terminar. Para terminar, maior número de estímulos, maior número de vivências, mais capacidade de resposta. Portanto, é exatamente isso que eles procuram. No entanto, eu digo isto muitas vezes, nós somos melhores quanto mais tempo nós dedicarmos às coisas. E aí é que está o problema. É que nós, enquanto os nossos miúdos jogam futebol nas equipas de futebol, nas escolas de formação de futebol, 3 vezes por semana mais o jogo. Nós, só num dia, nós no nosso tempo, os nossos pais nos tempos deles, só num dia tinham mais tempo de empenhamento de motor com uma bola do que nós e do que eles durante o ano todo. Agora, nós também muitas das vezes vamos buscar exemplos lá fora e não quer dizer que eles estejam mal, tão bem. Agora, nós não podemos esquecer que em Portugal somos das maiores fábricas de exportação de atletas, de treinadores. Portanto, nós estamos a fazer as coisas bem. Não quer isso dizer que a gente não repense estratégias e que não as possa
completar e fazer ainda melhor. Pronto, e é assim que eu termino. Está bem, Tiago? Meus caros, quero-vos agradecer a disponibilidade a todos. Não é fácil ter 1h25, que é quanto tempo já vamos do vosso tempo, porque têm inúmeras coisas para resolverem durante o dia, principalmente nesta altura da pandemia. Certamente estão a aproveitar o vosso tempo para preparar já a próxima época com toda a indefinição que existe. Portanto, é um trabalho hércules sem saberem quando é que vão retomar provas, quando é que vão retomar treinos, em que condições é que o vão fazer. Portanto, isso será o vosso trabalho nos próximos meses e eu desejo-vos toda a sorte do mundo, aos três, que consigam de facto superar esta enorme montanha que nos apareceu pela frente. Eu também já trabalhei, já fui coordenador de uma escola de futebol e tenho muita paixão pela vossa função. É uma das coisas que me apaixonam no futebol, portanto sei da dificuldade que é também todos os dias trabalhar e coordenar um clube de futebol. Resta-me desejar-vos realmente a maior sorte, agradecer-vos imenso a vossa disponibilidade. Isto daria uma conversa para estarmos aqui 3 horas, não é possível. Porque depois também ninguém estava aqui para nos aturar durante 3 horas e ouvir os temas que iríamos ter que discutir, mas lançamos ao repto e espero que depois pessoalmente possamos fazer isto mais vezes e abordar outros temas de forma mais minuciosa, a questão da angariação e do recrutamento, que acho que é extremamente importante, a questão do modelo de jogo da base acima e da perspectiva que os clubes possam ter para o desenvolvimento dos seus próprios atletas. Isso são temas que dá quase uma sessão inteira. Nós fizemos aqui uma abordagem muito mais superficial desses temas todos e obrigado pela vossa clareza, pela vossa sinceridade na opinião que tiveram sobre as perguntas que foram feitas. E boa sorte para o futuro e que os vossos clubes obtenham todo sucesso e mais algum que vocês estão, para o qual vocês estão a trabalhar, ok? Muito obrigado. Já agora agradecer pessoalmente o convite, agradecer também à Associação de Futebol de Braga e à Federação Portuguesa de Futebol por promoverem estas dinâmicas, estas atividades e da minha parte e da parte do Gil Vicente podem sempre contar. Muito obrigado pelo convite. Faço as minhas palavras. Faço as palavras de Luís as minhas, já ia fazer o processo. O meu obrigado pelo convite e obrigado pelo Fernando e Luís e Tiago por este 1h20, segundo o Tiago. Foi um gosto. Partilha e de reconhecimento também para a minha parte. Fernando, para terminar. Agradecer-vos a todos este bocadinho, é sempre um prazer, é das coisas boas que o futebol tem, esta convivência que nós podemos ter extra futebol. Agradecer-te a ti que já o fiz no início, e se alguém nos ouvir lá em casa que ainda não é o coordenador de futebol de formação e um dia que possa ser, que se lembre que quando assina esse contrato, logo a seguir vem isenção do horário de trabalho. Está bem? Portanto, 7 dias por semana, 24 horas por dia, não é? Um abraço a todos. Obrigado a todos, obrigado a quem nos viu. Para a semana estamos de volta com um em jogo.